gente está sempre confundindo com o sindicato. Querido José Carlos Barbosa, autor de 9 livros na cidade, um lutador, um abnegado, como toda entidade, quando se refere à comunicação, é um negócio fantástico, vereador. Eu sei o que o Missão passa na ACLE e sei o que o meu amigo Zé Carlos passa à frente da ordem. Mas o senhor é um grande incentivador da imprensa, dos velhos jornalistas. A partir de 2010, o senhor incrementou o troféu BEM-TV. Obrigado pela presença, queria que o senhor falasse para o telespectador da TV Câmara. Olá, Lola, minha saudação a todos os telespectadores da TV Câmara. Que alegria mais uma vez encontrá-lo para falar de cultura, para falar de imprensa, de comunicação. E o Prêmio BEM-TV acaba reunindo essas características. Ribeirão Preto, que sempre teve uma imprensa muito vibrante, muito dinâmica, talvez do interior do Brasil seja uma das cidades que mais tenha rádios, TVs, jornais, empresas de jornalismo, empresas de comunicação, e o Prêmio BEM-TV é o reconhecimento à atuação desses profissionais. Há uma ordem dos velhos jornalistas, ordem que eu tenho orgulho de participar, de ter sido galgado a ingressar nessa ordem, também resgata o bom debate, ou a boa articulação entre os comunicadores, e Ribeirão Preto fará uma festa muito bonita nesse ano de 2015. Só para que eu queria que o nosso cinegrafista pegasse esse cartaz, nós vamos ter a premiação do primeiro BEM-TV do dia 9 de maio, a partir das 20 horas, no Palestra Itália. Maiores informações na tesouraria do clube, não é isso, Zé Carlos? Para a gente ver lá direitinho, para a reserva, ou então passa o telefone da ordem dos velhos jornalistas. Tudo bem, Léo. Bom dia, mais uma vez. É sempre um prazer estar falando com vocês e obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por a gente poder estar colocando a Ordem dos Velhos Jornalistas em pauta aí para que seja um pouco mais vista, principalmente entre os profissionais, né? Você vê, esse primeiro prêmio foi oficializado agora, porque desde que a Ordem dos Jornalistas existe, em 1977, existiu uma lei, né, para que se desse o prêmio BEM-TV. Mas o prêmio BEM-TV ele sempre foi entregue individualizado. Então, o vereador André, em conjunto com a Ordem dos Velhos Jornalistas, assumiu a organização do prêmio BEM-TV em conjunto. Hoje nós temos 9 modalidades que serão entregues ao prêmio BEM-TV. Nós vamos fazer essa festa assim lá no Palestra Itália. No dia 9 de maio, já estamos vendendo as mesas e esse prêmio vai ser entregue lá. Serão 9 BEM-TVs de prata, 9 prêmios BEM-TV de prata, ou seja, cada modalidade do jornalismo vai receber um BEM-TV de prata. Então nós temos aqui a modalidade policial, noticiário, investigativo, economista, esportivo, social, cronista, locutor e editor. E dentre eles, o mais votado de todos vai receber um BEM-TV de ouro. Nós vamos deixar a venda das mesas, possivelmente lá na cantina da Cava do Bosque, que é onde está a sede da Ordem dos Velhos Jornalistas, ou seja, na ACLE, né? Na Associação Cronista e Locutor Esportivo. E o em prêmio, frente ao portão da entrada da Cava, na sede, na Camilo de Matos. Camilo de Matos. Tem aquela cantina que, inclusive, é da ACLE. É a cantina da ACLE. Aí está comercializando. E o telefone é 3289-7003. 7003. Inclusive, essa festividade aqui, nós estamos junto com a ACLE. A ACLE está participando. Eu acredito que eles estão estudando se vai ser entregue também o Chuteira de Ouro, que há tantos anos, né? Que a ACLE, acho que por volta de 70 anos, mais de 30 anos que eles dão o Chuteira de Ouro. Chuteira de Ouro. Então eu acredito que o pessoal está estudando uma forma também de entregar a Chuteira de Ouro nesse mesmo dia.
Vereador, por que da sua iniciativa em incentivar a Ordem dos Velhos Jornalistas? Luciano, eu acredito que Ribeirão Preto precisa valorizar mais as suas entidades, as suas instituições. E a Ordem dos Velhos Jornalistas, ela tem um time de primeira linha. Vamos aqui citar, por exemplo, o Pinho, que já foi vereador, que é escritor, que é um dos grandes nomes da cidade, uma das unanimidades da cidade. A Ordem, ela debate também a cidade de Ribeirão Preto. Ela também está atenta aos fatos que acontecem. Quando os jornalistas fazem seus editoriais, fazem as suas matérias, as suas coberturas, eles estão levando à sociedade de Ribeirão Preto uma reflexão sobre os seus problemas, sobre as suas necessidades, também sobre as suas virtudes. E são entidades, a Ordem dos Velhos Jornalistas, a ACLE, que por vezes as pessoas não conhecem, por vezes as pessoas não têm contato, não sabem a relevância, não sabem a importância. Então, quando você volta com essa premiação, quando você dá essa divulgação que a TV Câmara está fazendo agora, é muito importante, principalmente para as novas gerações. Nós temos faculdades de jornalismo aqui em Ribeirão Preto, nós temos jovens saindo para o mercado que não conhecem a história do rádio, não conhecem a história do jornal, não conhecem, por mais que os professores se empenhem em dar a formação acadêmica, eles precisam desse contato, precisam dessa proximidade, até como uma forma de alavancar as suas carreiras, as suas profissões. Só para o telespectador ter ciência, a primeira emissora do interior do Brasil nasceu em Ribeirão Preto. PRA7, hoje Rádio Clube de Ribeirão. Na época em que existia primeira emissora do interior do Brasil, quase 90 anos. Na época que existiam os clubes para se ouvir rádio, né? Quando o rádio não tinha esse acesso que hoje tem, que todo mundo tem um rádio na sua casa ou no seu celular. Também é uma das poucas cidades que tem redes instaladas, que tem emissoras próprias, né? Como tem os grupos aqui presentes. Uma das emissoras, uma das cidades em que o rádio foi mais vibrante, com programas de auditório, onde os debates políticos eram transmitidos pelo rádio. As pessoas falam muito assim que tem muito radialista que passou pela Câmara, que passou pela Prefeitura, mas isso só mostra a força que o rádio tem, o poder de comunicação que o rádio tem, que o jornal tem. Nós temos jornais centenários na cidade e isso deve ser preservado, deve ser difundido, deve ser divulgado para todos. Zé, explica para o jovem que está nos acompanhando agora, por que a nomenclatura Bem TV para o troféu? Olha, isso aí deve ter sido ideia do Rubencione, né? Porque a Ordem dos Velhos Jornalistas, ela é uma sucursal, na época, né? Era uma sucursal da Ordem dos Velhos Jornalistas de São Paulo e era estadual. Então, se você me perguntar o porquê do Bem TV... Não era em homenagem a um ex-profissional de microfone, existiu, Bem TV de São Paulo? Existiu na época alguém que tinha esse apelido, né? Eu, francamente, eu não tenho essa ligação. Mas eu sei que, então, ela foi criada, e eu, quando entrei na Ordem, em 1999... já existia esse prêmio e eu nunca, aliás, nunca despertou a curiosidade em saber o nome. Para despertar a curiosidade, você é autor de 9 livros. Ser escritor em Ribeirão Preto é uma luta ou é fácil? É uma parada, não é fácil. Também não é tão difícil, entendeu? A pessoa tem que se conscientizar de uma forma. O escritor que tem o livro editado, ele não tem problema nenhum. Por quê? Porque a própria editora, o livro, existe duas determinações de livro, o editado e o publicado. Então, às vezes as pessoas não conhecem essa diferença. Então, o que é o livro editado? Você pega os seus originais, leva lá na editora, ela publica, distribui, entendeu? Então você não tem trabalho nenhum. Agora, o livro publicado é do autor independente. Esse é o trabalho do autor. Então, eu faço meu livro e eu pago. O livro publicado é aquele que eu pago e eu tenho que me virar, entendeu? Porque... eu não sei, eu gosto de fazer todos os meus livros na quantidade de 1000 livros, 1000 unidades. E eu os vendo.
no dia do lançamento e depois no dia a dia eu tenho condições de vender, porque eu tenho sempre o livro à mão para poder estar vendendo. Às vezes as pessoas dizem, poxa, como vender o livro? Então, porque o livro em si, ele não se vende. Se você não estiver ali atrás do livro, passando para você, para o outro, mostrando que você tem aquela obra, dificilmente o livro vai se vender, entendeu? Então você tem que mostrar, como qualquer produto, né? Se não houver a publicidade, o produto vai ficar o quê? Vai ficar na prateleira, vai ficar engavetado? Vereador, nós temos vários autores de Ribeirão Preto que não conseguem publicar seus livros. Mesmo porque, se você for atrás de uma editora, o investimento é altíssimo. Como fomentar isso, vereador? Esse é um dos grandes desafios, Luciano. Eu que atualmente presido a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e o empenho é de criar mecanismos, formas de incentivo para que o autor local realmente tenha essa possibilidade. Nós fizemos emendas no orçamento, inclusive prevendo a publicação de autores locais. Infelizmente foi vetada. No nosso primeiro mandato nós conseguimos, em parceria com o vereador Gilberto Abreu, também fazer emendas. Nós publicamos 10 obras de autores locais da coleção Nossa História. Os autores têm se reunido, existe a União dos Escritores Independentes, existe iniciativas como a Editora do Barbosa, que consegue reduzir custos e fazer um trabalho de qualidade a um preço que o autor tem a possibilidade de fazer, mas eu acredito numa lei de incentivo. Eu acredito que seria possível os empresários da cidade patrocinarem um livro. Porque hoje um escritor que, por exemplo, ele tenha que investir 5 mil para publicar um livro, 3 mil para publicar um livro, 10 mil, dependendo da tiragem, do tipo de papel, da gramatura, do modelo de capa. Mas para um empresário esse valor é mínimo, é um investimento mínimo. Ele pode vincular a marca dele àquela obra, aquele segmento literário e ajudar na cultura. Eu acredito que a administração municipal poderia fazer esse implemento. Eu sei das dificuldades da Secretaria da Cultura. A Câmara tem as limitações legais de não poder colaborar com dotação, mas é possível sim uma grande mobilização para que a cidade, que tem a maior feira de livros do Brasil, uma das maiores do mundo, tenha essa capacidade da produção. Eu vejo a necessidade do incentivo, tem muita gente escrevendo, é o que o Barbosa fala, publicar ou editar, mas principalmente que o escritor se sinta animado em escrever. Porque você escreve, deixa na gaveta, dá uma certa frustração, dá uma sensação que não é muito boa para o escritor. Por outro lado, Luciano, nós temos também o desafio de formar uma geração de leitores e uma geração de escritores. A cada novo escritor que surge é motivo de festa. Lá na Casa do Poeta e do Escritor, que eu também participo, a gente sempre leva jovens, adolescentes, que estão com uma produção literária boa, de qualidade. E o desafio de todo homem público é realmente esse fomento. Sabe, vereador, tem uma área que eu gostaria que o município tivesse uma exposição permanente para obras de autores ribeirão-pretanos. No Palace. Na parte de baixo do Palace. Você pode ter ali, direto, permanente, a exposição de livros ali. Para comercialização, de vendas. Pode ter ali. O pessoal trabalhar com exposição ali embaixo. Ali no Palace nós já temos hoje uma grande quantidade de exposições de obras de pinturas, de esculturas. Com relação ao livro, a gente precisa... também. Com artesanato, a gente precisa fazer uma adequação na lei. Tem uma discussão de você fazer comercialização em prédio público. Mas numa lei de incentivo, a contrapartida do município talvez seria disponibilizar o espaço, né? Existe um questionamento legal aí, mas eu acredito que ele deve ser superado sim, porque um município que pouco colabora, poderia colaborar pelo menos disponibilizando o espaço. O espaço, sem dúvida, porque ali numa área central da cidade, aos finais de semana, você tem uma população jovem constante passando pelo local, e pode ser feito um trabalho em cima das escolas públicas da cidade, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino, para fomentar essa visita, para conhecer essas obras. Mesmo que não tenha, não pode ir no Palace, que se arrume uma tenda.
tem tanta gente expondo lá na praça que se arruma uma tenda permanente. Seria uma feira permanente. Aliás, falando em Palace, eu quero aproveitar a oportunidade, Luciano, para parabenizar a Meire, que é a gestora lá do Palace. Esse é um exemplo do equipamento público que deu certo. A cidade de Ribeirão Preto adotou o Palace, lá tem uma agenda repleta, eu encontro sempre Barbosa lá, muitos lançamentos de livro, muitos encontros literários, de várias manifestações culturais, as casas, as entidades literárias se reúnem ali. Então o Palace é um exemplo do público que deu certo. Barbosa, conta um pouquinho da sua editora. Hoje, uma pessoa que quiser, por exemplo, eu escrevi um livro, quero editar esse livro, quanto que eu gastaria em média? Ô, Lola, se você me permite, eu queria voltar um pouquinho na história do Palace. Permito. A Ordem dos Velhos Jornalistas, esse ano, já vai para o 4º ano que faz a Mostra dos Escritores de Ribeirão Preto e região. Fica lá uma média em uma semana, isso no mês de setembro. Esse ano vai ser... Geralmente a gente cobre, a TV Câmara vai lá e cobre. Isso. Então, a Ordem vem buscando essa interação com os escritores de Ribeirão para que consiga ter esse espaço. Embora seja uma vez por ano, um espacinho ali, mas nós estamos pleiteando por isso. Está também a cargo do André que a Ordem se torne de utilidade pública. Eu não sei se a partir daí nós vamos conseguir melhorar essas condições, né? Talvez pleitear um espaço desse nessas condições. Então a gente vem trabalhando em cima disso aí, para que o escritor tenha esse espaço, que possa ter essa qualidade. Existe uma lei antiga, de muitos anos, que existe um espaço permanente na Praça das Bandeiras. Tem aquele círculo ali da Praça das Bandeiras? Tem. Aquele círculo é do escritor de Ribeirão. Eu já fui atrás disso aí muitas vezes, em tempos atrás, e não consegui liberar aquilo lá de novo. Eu acho que Mas por que caiu no você não esquecimento. consegue? Caiu no esquecimento. Porque Se a lei não foi revogada. a lei é muito antiga, a lei não foi revogada. Vamos resgatá-la então, né? Se a lei existe, vamos resgatar. Eu fiquei sabendo dessa lei, fui buscar nos arquivos. Eu tenho a lei em casa. Está lá, tudo no diário oficial do município, então eu tenho lá. Depois a gente podemos voltar a falar sobre isso sem aí. dúvida. Agora, quanto à minha editora, eu conto fazer um livro, veja bem, o vereador falou no Pinho, né? Esse aqui é um livro do Pinho, que foi feito lá na minha editora, já estamos produzindo esse livro aqui. E tanto é que nós vamos fazer o lançamento dele dia 14 de abril, lá no Palace Hotel. Então, hoje, a minha editora está tendo uma vantagem que as outras praticamente não têm. Corremos, brigamos, né, do quê? Para você produzir um livro desse aqui, vamos colocar aí um livro de 96 páginas, 1000 livros, ele vai te custar no total uns R$5.000. Para quem não é escritor ainda, se for pela primeira vez, com registro na Biblioteca Nacional, no nome do escritor, que muita gente faz o registro aí que não é no nome do escritor. Então o nosso registro sai no nome do escritor, no nome do autor. Então 1000 livros disso aqui sai em média por volta de R$5.000. E hoje nós estamos tendo, eu fiquei sabendo agora pela manhã, né? Brigamos, foi liberado. Nós já estamos tendo condições de que o escritor de Ribeirão já pode fazer o seu livro lá, até em 10, 12 parcelas. Hoje nós temos condições já de financiar isso aí pelo cartão, né? Em 10, 12 parcelas. Então vai ter uma possibilidade melhor para que as pessoas possam trabalhar esse livro e possa publicar o seu livro, entendeu? Porque antes você chega na editora, é assim, é 50% a hora que você leva o seu original e 50% a hora que você vai retirar o livro. Então, você me falou, no início do bate-papo,
Você falou a diferença entre o livro editado e publicado. O editado, a editora coloca em pontos de venda. É pelo que eu entendi. O editado. E o publicado é você que vende. O publicado é o autor que vende. É o autor que vende. É ele então, que paga o livro, ele paga o livro e sai vendendo. Isso. Então você vende no seu hall de relacionamento. É como se ele fosse uma gráfica, mandasse imprimir, colocasse embaixo do braço e sai vendendo. É. E o editado não. E qual que é a garantia do autor que a editora consegue comercializar? Nenhuma. Tanto é que o livro público editado, o autor recebe 10% do valor de capa. Eu não tenho controle de vendas, eu não tenho controle de nada, não tenho controle de nada. O livro publicado, de repente a gente tenta passar isso aí para o autor, que é melhor. É lógico, em termos. Tirando um autor renomado, um escritor renomado, o escritor que é desconhecido ou que não tem tanta mídia, é muito mais fácil ele ter o livro publicado e sair comercializando, como fazia o Plínio Marcos no passado, né? Do que você colocar na mão de uma editora. O meu livro... Muitas vezes o cidadão sai com o livro é muito bom, mas quando ele chega nas editoras, ele tem que sensibilizar o editor, tem que se sensibilizar toda uma estrutura, porque a estrutura tem uma visão comercial. Muitas vezes você tem um talento incrível e quem bateu o olho é parecido com um jogador de futebol, ator, atriz. A primeira pessoa que bate o olho fala, não, você não tem talento. Quantos cantores foram rejeitados por gravadoras? Isso acontece também com escritores. Muitas vezes você tem um ótimo potencial, você tem um grande talento e aquela editora não vai contemplá-lo. Então, ao publicar, você consegue que o seu nome circule, que o seu título circule, que pessoas acabem tendo contato com aquele material e pode ser, inclusive, uma porta para amanhã você ter uma produção maior, uma distribuição maior e, inclusive, sensibilizar uma editora. No caso da proposta que o Barbosa e os seus parceiros aqui em Ribeirão Preto estão fazendo, ele possibilita que a pessoa realize o seu sonho. Correto. Primeiro de publicar, de ter o livro na mão. E ela abre uma porta para que a pessoa alce outros voos. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso aí. E você vê, os meus livros, eu tenho uma série de livros que ele é interessante para ser vendido. Chama-se Coisas de Boteco. Então eu saía na noite vendendo livros. Eu vendia nos botecos, eu vendia 10 livros aqui, 5 livros ali. Tanto é que eu tenho o livro de Coisa de Boteco 1, esgotou primeira e segunda edição. Coisa de Boteco 2 esgotou primeira edição. Estão todos esgotados. E os outros correm por fora, entendeu? Tem bastante, eu tenho livro aí que estão das 9 publicações que eu tenho, 2 estão esgotadas e os outros estão a caminho. E vão diminuindo. É difícil porque na hora de republicar você vai ter que ter o mesmo trabalho, entendeu? Mas o problema é esse, a pessoa. Tem pessoas que não compensa fazer o livro. Porque ele vai fazer o livro e ele não vai vender. Vai deixar o livro engavetado. Tem pessoas que já aconselhei, não faça livro. Você não vai vender, então não tem condições de fazer o livro. Então, no meu caso, eu vou para a rua. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. E o vereador também gostaria que respondesse. Nós temos em Ribeirão Preto o maior evento literário da América Latina, para não dizer do mundo, que é a Feira do Livro. Uma exposição maravilhosa. Vários autores, várias editoras vêm para cá. É uma festa da cultura brasileira aqui. E a cidade, a gente vê que não fomenta a leitura. Nós não fomentamos isso. Nós não temos bibliotecas públicas, que poderíamos ter nos parques da cidade. Vamos supor, um exemplo. No Parque Curupira, não tem grande presença de jovens, poderíamos ter uma biblioteca lá. No Jardim Botânico, lá no Rubencione, quando ficar pronto, aqui mesmo no Maurílio Biagi e na área central da cidade. Tem uma biblioteca pública para você fomentar a leitura, até para pesquisa de escola. Né? Quantas vezes o senhor, vereador, saiu para fazer pesquisa
em biblioteca pública para folhear a Barça, para fazer um trabalho de escola. Isso a gente não vê, né? Poderíamos fomentar isso. Eu sou da geração que as escolas não tinham bibliotecas, ou quando tinha era um número muito reduzido, e eu tinha que tomar um ônibus vir ao centro da cidade para ir na Padre Euclides, na Altino Arantes, para fazer as pesquisas. Hoje as escolas, elas têm bibliotecas, alguns pontos da cidade têm, mas é necessário realmente a popularização. Um grande exemplo positivo é o Céu das Artes, recentemente inaugurado lá no Complexo Ribeirão Verde, e que contempla uma biblioteca que fica disponibilizado para as pessoas. Um exemplo positivo também do contato da comunidade com os livros é os contadores de história que vêm aqui ao Parque Maurílio Biagi, uma vez por mês ou em algumas datas determinadas, para ter essa interação com um grande sucesso de público. Você tem razão. O grande desafio da cidade de Ribeirão, e eu tenho debatido muito com os organizadores da Feira do Livro, é uma agenda permanente. Por isso que nós temos agora os saraus, os encontros filosóficos, para que durante todo o ano a comunidade realmente tenha esse contato com o livro. E hoje a gente encontra um desafio sério. Nós temos os notebooks, nós temos toda a leitura eletrônica. E você tem que sensibilizar aquele menino a ler. Inclusive o e-book agora vem surgindo com força também, o livro eletrônico. Você tem que fazer esse incentivo às pessoas. É muito positivo isso, Luciano. Eu acredito que a cultura possa sim ter essa criatividade de levar aos espaços públicos. Nesse mesmo sentido, tem um projeto de lei meu, que já está implementado em poucas unidades, mas a leitura na unidade de saúde. Você colocar uma biblioteca nas unidades de saúde, porque você vai hoje ao médico e, infelizmente, você espera ali 30, 40, 1 hora, 2 horas. Então, enquanto você espera, você tem a possibilidade de ler uma obra literária e, de preferência, de escritores da terra. Quero agradecer a presença do vereador André, do meu querido amigo Barbosa, que se chama de Barbosinha carinhosamente, né? Presidente da Ordem dos Velhos Jornalistas, a sua audiência. Até o próximo ponto do encontro, se Deus quiser. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber